a gravação. Hoje faremos o estudo do capítulo 9 do livro de Romanos, dos versos 1 ao verso 17, onde Paulo vai fazer uma reflexão sobre quem é o verdadeiro filho da promessa de Deus. Esse é um capítulo muito discutido, justamente porque vários homens não colocam a soberania de Deus onde ela realmente deve estar, no justo julgamento do nosso Senhor. Ele é quem nos escolhe, uns para a salvação, outros para a morte eterna. E por que Deus faz essa escolha? Vamos estudar hoje para a gente saber e descobrir quais são as ordenanças do nosso Senhor. Então, Paulo inicia o capítulo 9 dizendo: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Então, Paulo, quando ele declara literalmente aí que não está mentindo e que o Espírito Santo é quem o controla, ele revela não apenas tudo aquilo que ele já havia mencionado nos capítulos anteriores, mas ele também trata que, inspirado por Deus, ele vai escrever muito mais para a própria glória e honra do Senhor. Nós sabemos que quando dizemos algo e afirmamos, isso é exatamente verdade. Normalmente as pessoas nos questionam, tá, mas quem é que pode testificar isso que você está dizendo? Por isso que Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, já havia deixado isso bem claro. Vamos ler. Paulo diz em Romanos 1, verso 9: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Então, a testemunha de Paulo é o próprio Senhor Deus. Ele é a testemunha fiel, verdadeira de Paulo. Mas você pode se perguntar como que Paulo pode ter a certeza que é um escolhido, que é um profeta, que é um filho de Deus? Ele próprio nos explica isso lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, onde ele diz: esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade, que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Então, o que a sua consciência te diz? Diz que você busca viver uma vida em santidade, que você busca viver uma vida em sinceridade? Nós pecamos, mas você verdadeiramente se arrepende ou tem autopiedade de si mesmo? Então, esse versículo nos faz uma reflexão. Paulo refletiu sobre ele e dizia: o meu testemunho, a minha consciência confirmam que o que eu digo é verdade. Eu digo inspirado pelo Espírito Santo. Seguimos ali em Romanos 9, Paulo menciona: sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Paulo aqui ele demonstra um amor imenso pelo seu povo, pelos judeus, a ponto de dizer que, se ele fosse possível, ele próprio receberia o que? A maldição de Deus, se separando do amor de Cristo para que eles fossem salvos. E Paulo declarou o amor dele não apenas aqui no capítulo 9. Vamos ver o capítulo 10, onde Paulo diz: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. O desejo de Paulo é que todos os israelitas fossem salvos, mas ele sabia que isso não era possível. E por quê? Vamos descobrir na sequência do capítulo 9. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar as promessas. E Deus declarou verbalmente que Israel era o povo escolhido dele, nos livros de Gênesis e Deuteronômio. Vamos ler. Deuteronômio 7:6 é dito: pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Em Êxodo 4:22 é dito: então dirás ao faraó, assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Por isso que Paulo diz que eles são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os homens do passado.
Foi isso que Deus declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, ampliando assim o sentido de Israel, não mais apenas para o povo judeu, mas para todas as nações. Mas a parte final do verso 4 do capítulo 9 de Romanos, que a gente leu, é dito: Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar as promessas. Então, as alianças, elas podem ser resumidas em algumas que são as principais que eu irei trazer aqui. As antigas alianças, lá em Gênesis 9:9, foi feita com Noé, em Gênesis 17:7, com Abraão, em Êxodo 34:14, com Moisés, em Salmos 89:3 e 4, com Davi. E a nova aliança é dita em Isaías, profetizada, né, em Isaías 55:3, onde diz: escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Ou seja, Noé, Abraão, Moisés e Davi morreram, mas Deus prometeu uma graça por meio de uma aliança eterna. Então, as Escrituras apresentam uma série de relacionamentos em termos de alianças instituídas pelo único Deus vivo e verdadeiro. Nas Escrituras, as primeiras alianças são as que foram feitas aí com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, mas a última, eterna, de cumprimento, foi feita com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, forte evidência favorece a conceber como tendo esse caráter da aliança, tanto o relacionamento original entre Deus e o homem na criação, quanto o primeiro vínculo estabelecido entre Deus e o homem depois da queda. E como que se relacionam entre si esses vários pactos, essas alianças? De forma bem resumida, até porque, para tratarmos aqui de aliança, de cada uma dessas alianças, seria necessário um estudo completo. Mas vamos tratar de uma forma geral. Quando Deus diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, ele não está tratando, não é no tabernáculo, no santuário, mas ele está tratando na pessoa de Cristo, que o tema encontra-se seu cumprimento final na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A essência das alianças, ela é cumprida pela expectativa do Messias que viria. Então, a antecipação ali, futurística, né, do futuro, ela é colocada sobre um único indivíduo, que ele incorpora em si mesmo a essência da aliança, enquanto funciona ao mesmo tempo como a cabeça messiânica dessas próprias alianças. Esse indivíduo, de maneira da mais alta relevância, né, por assim dizer, ele cumpre seu papel como personificação da aliança por meio do sofrimento em lugar dos outros, em lugar dos pecadores. É o servo do Senhor, real em seu caráter, mas destinado a sofrer. Ele é um instrumento especial de Deus, apontando para ser em si mesmo aliança com o povo e luz para os gentios. Então, todos os propósitos de Deus encontram cumprimento climático nessa pessoa única. Ele é o cabeça do reino de Deus, ele é a personificação da aliança de Deus. Na sua pessoa, quando Deus diz, né, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, adquire uma realidade encarnada em Jesus Cristo. Tanto o reino como a aliança, eles se unem sob quem? Sob a figura do Emanuel. Não é o sangue da aliança que ele administra, como Moisés fez lá no Êxodo. Pelo contrário, ele solenemente declara: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Isso é declarado lá no livro de Mateus e Lucas. No livro de Atos, capítulo 3, por exemplo, Pedro e João, eles chegam a curar um homem coxo, e aí os israelitas ficam maravilhados com eles. Mas Pedro questiona eles: ué, por que vocês estão admirados a respeito disso? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar pelo seu próprio poder ou santidade? E aí Paulo vai explicando: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, ele glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ele ser morto. E diante de Pilatos, vocês rejeitaram ele quando Pilatos decidiu soltá-lo. Todavia, vocês negaram ali publicamente o santo e o justo e pediram que um assassino, que é Barrabás, fosse libertado. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós
somos testemunha desse fato. Então, Pedro está falando, eu, João e os apóstolos somos testemunha desse fato. Então, pela fé em nome de Jesus, o nome curou este Jesus, o nome de Jesus é quem curou este homem aqui que vocês estão vendo e que vocês conhecem. É a fé que vem por meio de Jesus, que deu a ele saúde perfeita, como vocês podem observar. Contudo, ele diz, irmãos, eu sei que vós, teus líderes, fizeram com que Jesus, perfeito, né, não tivessem conhecimento daquele Messias vindo. Mas isso aconteceu dessa forma, Pedro diz, né, porque é o cumprimento de Deus. Deus tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer, que o seu Messias haveria de sofrer. Por isso que ele diz, arrependam-se, convertam-se, para que assim sejam apagados os vossos pecados. De modo que aí sim ele fala, Pedro vai tratando, a presença do Senhor venha no tempo certo, e ele envia Cristo, que já foi designado como Jesus, para derramar o Espírito em vocês. E ele complementa justamente dizendo para a gente que é necessário que Jesus permaneça lá no céu. Até qual momento? Até o momento do tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas, conforme o próprio decreto de Deus já há muito tempo profetizado, né, por meio dos profetas de Deus. Deus, por exemplo, declarou para Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Este profeta é Jesus. E Pedro alertou, dizendo, ainda ali em Atos 3, o quê? Que toda pessoa que não ouvir esse profeta será o quê? Separada do povo, exterminada do povo. Pedro destacou para os judeus ali que eles eram herdeiros dos profetas, receberam a lei por herança, receberam as alianças. Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos eram judeus que Deus estabeleceu. Porém, ele disse a Abraão, né, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Portanto, tendo Deus ressuscitado a Jesus, ele enviou ele primeiro aos judeus a fim de abençoá-los, convertendo aquele povo da vida pecaminosa que eles tinham. Ele é o mediador real dessa aliança. Então Jesus, ele não administra meramente as leis do reino, ele administra a si mesmo ao povo. Então as alianças de Deus, elas são uma unidade, né? O sumário ali recorrente dessa essência da aliança apenas testifica a favor de Jesus. Na pessoa de Jesus, as alianças de Deus encontram uma unidade encarnada. Porque Jesus, que é o Filho de Deus e mediador do pacto, das alianças, ele não é dividido. Né? As alianças também não podem ser divididas. Elas apenas apontam para um cumprimento. Então, as alianças proferidas em Abraão, Moisés e Davi, elas apontam para um cumprimento na pessoa de Cristo. E ele mesmo garante essa unidade das alianças, porque é ele mesmo, né, o cerne de cada uma das várias administrações da aliança. Todos pregam sobre a pessoa de Jesus, por isso que as alianças, a nova aliança é cumprida na pessoa de Jesus. E aí, continuando, Romanos 9, Paulo diz, eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Então aqui Paulo deixa claro que Cristo é judeu como ser humano, por ser descendente de Davi, mas ele é divino porque ele é Deus. Mas Deus, né, disse ao rei dos judeus, por meio do profeta Isaías, né, que eles poderiam pedir um favor, um sinal acerca da redenção, que a salvação seria levada até eles. No entanto, a teimosia ali dos judeus era tamanha que eles não cumpriam o que Deus ordenara, né, que era justamente o quê? Expulsar o povo da terra prometida. Quando Josué entra com a primeira geração dos judeus ali do deserto, nas terras prometidas, ele pregou, é necessário que vocês expulsem todos os povos que Deus determinar que sejam expulsos. E quando Deus determinava isso, ele estava ensinando ao povo escolhido que nenhuma maldade, nenhum ser humano pecaminoso irá residir na Nova Jerusalém. Nada impuro, apenas aquilo que for testado pelo fogo de Deus. Vamos ver os versos lá no livro de Isaías, referente a esse período,
que é dito. Isaías disse, né, esses são os versos de Isaías, capítulo 7, de 10 a 14. Pede um sinal miraculoso a Yahvé, o teu Deus, seja das profundezas do Sheol, seja das mais elevadas alturas. Sheol, para quem não sabe, é dito como o inferno, né, o lugar do sono profundo. E aí respondeu o rei Acás, que era o rei dos judeus à época, não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. E disse Isaías, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então, você poderá pensar como os judeus pensaram. Deus falhou com o povo escolhido, pois ele disse que haveria o quê? De salvá-los. Mas Paulo nos explica que não é nada disso. Paulo continua em Romanos. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Olha a separação que Paulo já vai apresentando que Deus já fez no passado. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu prometi. Então a separação dos escolhidos de Deus, dos filhos da promessa, ela é feita desde antes da fundação do mundo. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu passar. Primeiro ali em Abel, lá em Gênesis capítulo 4, versos de 3 a 5 é dito, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Então, aqui é o primeiro exemplo, já no início, o primogênito de Adão e Eva, que foi Caim, este já pecou contra Deus, mas o segundo filho, Abel, não. Ele seguiu fiel. E qual a diferença aqui entre Caim e Abel? Veja que Abel ofereceu a Deus aquilo de melhor que ele tinha, mas não porque Abel assim queria fazer por conta própria, mas é porque Deus imputou a ele um espírito de devoção, de amor ao Senhor. Outro exemplo, Jacó, lá no livro de Malaquias, capítulo 1, 2 e 3, é dito, eu sempre vos amei, assegure Yahvé, no entanto, vós me questionais, de que maneira nos tem amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembro o Eterno, ainda assim amei Jacó e rejeitei Esaú. Ou seja, Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú. Por quê? Justamente por soberania. Outro exemplo, Isaac, Gênesis 21, 12. Não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaac é que a tua descendência será considerada perpetuamente. E Paulo continuou explicando sobre a separação dos filhos naturais e dos filhos da promessa. Paulo diz, e mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado, Isaac. Mas para que a escolha deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boba. Então, só parando aqui rapidamente, aqui já determina que Deus escolhe antes de qualquer coisa. Por isso que é dito na Bíblia, antes da fundação do mundo, ele já escolheu, já fez a escolha dos predestinados, justos escolhidos. Continuando. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito, como dizem as Escrituras Sagradas. Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Né? Então, aqui Paulo está se referindo novamente lá a Malaquias. Então, aqueles que nasceram de modo natural são representados por Ismael, porque naquele tempo, Sarai, que era a esposa mesmo de Abraão, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Então, ela permitiu que Abraão tivesse relações com sua serva Agar, nascendo a Ismael. Este é o modo natural do nascimento. Então, Sarai, naquele momento, estava achando que a promessa que Abraão tinha recebido de Deus teria cumprido dessa forma, ou seja, eles poderiam criar um arranjo para que a promessa de Deus fosse cumprida, mas Deus não precisa de arranjo nenhum. Deus já havia prometido a Abraão que nele faria grande nação dos filhos de Deus. E Sarai, mesmo estéril, milagrosamente foi agraciada por Deus e teve um filho
que é Isaac. E ela tinha, à época, aproximadamente 100 anos de idade. Então, Deus faz isto justamente para provar que em tudo dependemos dele. Porque se Sarai, que depois, né, passou a ser chamada inclusive de Sara, ela não tivesse tido um filho, a promessa que Deus tinha feito a ela teria sido falha, porque não haveria nenhum descendente de Abraão com a sua verdadeira esposa. Então, Ismael era um filho ilegítimo, porque era com a serva de Sarai, fora do casamento. Mas Cristo é quem casa com sua igreja, Cristo é quem se revela aos filhos da promessa, e por isso apenas os escolhidos de forma miraculosa por Deus é que são chamados de justo, é imputado justiça neles. É a graça de Deus. Então Deus não mostra apenas um milagre, mas ele mostra vários milagres para que nele creiamos. E Paulo continua dizendo e demonstrando justamente isso. Ele diz: o que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Ou seja, logo na primeira geração de Abraão, em Isaac, a sua esposa Rebeca ali também é estéril. Mas Isaac ora a Deus e ela teve o quê? Gêmeos. O primeiro a sair foi um menino ruivo e todo o seu corpo ali era como um manto de pelos. E aí, por esse motivo, deram o nome dele Esaú. Em seguida, saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual ali eles chamaram ele de Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se o quê? Um caçador habilidoso, ele vivia percorrendo campos. Já Jacó cuidava de rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Mas Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer as capas de Esaú. Mas Rebeca não. Rebeca preferia Jacó. E Paulo explica que as escrituras deixam claro que antes dos meninos nascerem, nós lemos, né, Deus já havia separado. Jacó escolhido, Esaú não. E por que que Deus faz assim? Escolhe um e outros não. E aí Paulo vai nos explicar isso na sequência, né, de Romanos, ali nos versos 17 e 18. Porque, como está escrito nas escrituras sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Então, devemos estar certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram que chamados para o seu plano. Deus jurou no livro de Isaías, né, declarando ali: em verdade, né, tudo quanto projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. Então, desde o princípio, Deus anuncia o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não tinha acontecido e o que vai acontecer. Deus afirma e afirmou, né, o propósito dele, que o propósito seria realizado, que ele certamente faz tudo o que lhe apraz. É a vontade de Deus soberana. Todos nós somos pecadores, então a pergunta que devemos fazer não é por que que Deus rejeita alguns, mas primeiro devemos nos perguntar por que foi que Deus nos amou, por que foi que Deus teve misericórdia de nós. Ele próprio diz que é por causa do juramento que fez aos nossos antepassados. Por esse motivo, ele libertou os judeus da mão poderosa, né, do faraó, tirou da terra da escravidão, das garras do rei do Egito. E por esse motivo, Deus fez aliança com Noé para manter a descendência do seu povo mesmo diante de um dilúvio. Por esse motivo, Deus fez aliança com Abraão por meio de Isaac, por meio de Jacó. Por esse motivo, Deus fez a nova aliança, a aliança eterna na sua própria pessoa, que é o Filho, que é Jesus Cristo. Porque Deus fez um juramento e ele cumpre todos os juramentos que faz. E aí eu vou trazer o livro de Jó para explicar melhor ainda isso. Jó 34, de 10 a 17 é dito: sendo assim, ó homens de sabedoria, ouvi-me, longe de Deus esteja a praticar qualquer maldade, e de Shaddai Todo-Poderoso o pensar em fazer o que não é justo. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz.
e lhe dá o que a sua conduta merece. Né? Se trazemos o pecado de Adão, nós somos pecadores, então Deus nos dá aquilo que nós merecemos. E continua Jó, não se pode acreditar que Deus faça o mal, que Shaddai, o Todo-Poderoso, perverta a verdade e a justiça. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo inteiro? E aí ele continua, se fosse o desejo dele e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, a humanidade pereceria toda de uma só vez e o ser humano voltaria ao pó. Se a vontade de Deus fosse essa, ele faria isso com todos nós por conta dos nossos próprios pecados. E aí ele conclui, portanto, se há entendimento em ti, ouve isso. Inclina os teus ouvidos às palavras de sabedoria que te ofereço. Porventura, quem odeia a justiça poderá governar bem? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou seja, você quer condenar a Deus por ele escolher alguns e não escolher a outros? E para finalizar o estudo de hoje, eu deixo mais um verso do livro de Jó, né, onde é dito, porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos, né? É Deus quem observa, quem conhece, quem escolhe a cada um de nós, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, né? Como é grandioso o nosso Deus, ou seja, não questione a justiça de Deus, porque se Deus não fosse justo, como ele próprio poderia julgar o mundo? As próprias escrituras trazem essa reflexão. Apenas ele diz para nós hoje, arrependam-se e creiam em nosso glorioso, honroso, misericordioso e amoroso Altíssimo Senhor e Deus. Amém. E aqui eu concluo o estudo de hoje. Ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar algum ponto? Deixa eu fechar aqui o slide, que aí eu abro caso queiram fazer alguma pergunta. Eu sem pergunta.